Começa agora a mensagem do entardecer. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, ou a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, para que propuser em si mesmo, ou que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. Saudamos a todos os nossos irmãos ouvintes com a gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no ar em mais uma audição do programa A Mensagem do Entardecer. Toda sexta-feira, por esta emissora amiga, você sintoniza A Mensagem do Entardecer, que vai das 22 horas às 23h30. E logo depois você tem Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves, de 23h30 às 0 horas. Fé para Vencer, uma mensagem de Deus ao nosso favor. Você também tem Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves, do domingo para a segunda, da segunda para a terça e terça para a quarta, a partir da 0 hora. Fé para Vencer, a mensagem que Deus nos enviou para o tempo do fim. Nós cremos firmemente que Deus nos enviou um profeta para este tempo do fim. Meu amado ouvinte, você precisa entender que para existir falso profeta, antes tem que haver um verdadeiro profeta. E como é que nós distinguimos o falso do verdadeiro? Como você pode conhecer o verdadeiro profeta e o falso profeta? Um profeta é um que traz a palavra. Um profeta verdadeiro é a boca de Deus. Ele expressa a palavra de Deus. Logo, é através da palavra
que nós conhecemos o verdadeiro profeta. Porquanto o verdadeiro profeta de Deus nos leva para a palavra. E este verdadeiro profeta vai se manifestar através das suas atitudes, dos seus frutos. Foi Jesus que ensinou isso, meu amado ouvinte. Você pode ver na sua Bíblia, em Mateus, capítulo 7, ali pelo versículo 15. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas. Pode ver aí na sua Bíblia. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 18. Então, os frutos manifestam a qualidade, manifestam a semente, manifestam a árvore. E árvore na Bíblia, nós já vimos isto, aponta para a pessoa. Quando você vê árvore na Bíblia, ali está apontando para a pessoa. Verifique o que Jesus disse em Mateus, capítulo 15. Veja sua Bíblia, meu amado ouvinte. Você precisa ler a Bíblia, porquanto é a palavra de Deus. Jesus diz ali em Mateus capítulo 15, verso 13, ele está falando ali de pessoas, de religiosos. Ele, porém, respondendo disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus, capítulo 15, versículo 13 e 14. Versículos 13 e 14. De forma que você logo identifica um falso profeta, porquanto aquilo que ele fala não combina 100% com a Escritura. Ora, eu disse 100%, porquanto o falso profeta, ele prega, se pudermos quantificar, ele prega 99% da Escritura. Mas ele não traz a totalidade da Escritura. Porque o diabo, ele se manifesta como um anjo de luz. Ele maquia as coisas, ele enfeita as coisas. Como Jesus disse, são lobos vestidos de ovelhas. De forma que o falso, uma moeda, uma cédula de 100 reais falsa, ela parece muito com a cédula de 100 reais verdadeira. É enganoso e muitos são enganados e você recebe essa cédula falsa em qualquer lugar. E depois, tem pessoas até que sim, são enredadas com a polícia porque foi pego ali fazendo uma compra e passando aquela cédula, só que de repente ele já recebeu de outros. E como uma coisa tão parecida com o verdadeiro que é fácil ser enganado.
O que nos alegra é que Jesus falou em Mateus capítulo 24, você pode ver aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, Jesus disse que ali no verso 24 surgirão falsos cristos, falsos profetas, e fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Graças a Deus que não é possível um escolhido ser enganado. Porque um escolhido, meu amado ouvinte, é um eleito. E aqui nós queremos entrar no nosso assunto nesta noite, onde nós lemos em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Um escolhido é um eleito. E um eleito, um escolhido, Jesus mesmo expressou, ele não pode ser enganado. Ele não fica enganado. Eu diria que ele pode até estar enganado por um tempo. Está lá enredado com as coisas do mundo, ainda não caiu em si, ainda não descobriu quem ele é. Mas quando ele ouve a voz de Deus, através da sua palavra, quando ele ouve a voz de Deus, aquilo combina com a sua alma. E não é à toa, meu amado ouvinte, que Jesus declarou, falando a religiosos, leia a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 47. Jesus declarou assim, olha, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. O eleito, que é de Deus, que foi eleito pelo próprio Deus, desde antes da fundação do mundo, ele vai dar ouvido à voz de Deus. Ele vai escutar a voz de Deus. Palavras de Deus, conforme Jesus declarou em João capítulo 8, verso 47. Ele veio ao mundo, nasceu e de repente se envolveu com as coisas mundanas, naturais, carnais, e estava atolado ali no charco de lodo do pecado, na sarjeta, mas um eleito. Logo chega o momento da manifestação da semente. A Bíblia declara, meu amado ouvinte, leia sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, ali pelo versículo 9. Cada semente produza conforme a sua espécie. Aquele eleito ali, enredado no pecado, no charco de lodo, na sarjeta, totalmente mundanizado, porque o salmista Davi disse no Salmo 51, não é? Verso 5, em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos, conforme Paulo disse na sua carta aos Efésios, capítulo 2, ele disse que nós viemos ao mundo em delitos e pecados. Todos nós andávamos desgarrados, mas a Bíblia vai dizer ali que ele nos vivificou, estando nós em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, você leia aí na sua Bíblia. Então, todos nós nascemos em pecado, em iniquidade, e estávamos enredados nesse mundão.
Mas em dado momento ouvimos uma voz, um trovão. O trovão na Bíblia é a voz de Deus. Ouvimos uma voz que falou lá no fundo da alma. Sabe, meu amigo, você não é isso aí não é esse homem barrigudo, ou alto, ou baixo, ou branco, ou negro. Você é o homem lá de dentro, é a alma. E a alma eleita, ela pode estar afundada no lodo, na areia movediça do pecado. As paredes da alma podem estar mais negras do que as paredes do inferno. Mas um eleito que tem a semente de Deus ouve a voz de Deus, conhece a voz do Pai, combina com a alma, com a natureza. Ele logo se desperta, ele logo sabe, é uma voz mansa, suave, que vem no profundo da alma. Ele ouve aquele convite maravilhoso de Mateus 11, verso 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Você diz, eu levantei a mão, eu fui lá na frente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu amado ouvinte, você não fez nada. Tudo é Ele. Tudo é Jesus Cristo. Paulo disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. Ele é que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Então o eleito ouve a voz de Deus. Jesus disse, João 8,47, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. E é duro como Jesus conclui esta palavra. Ele diz assim, falando para religiosos, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É duro isto, né? E ele dizer assim, vós tendes por pai ao diabo. É duro isto. Vós tendes por pai ao diabo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Tem que haver verdade dentro. Não há verdade nele. Eu estou lendo o verso 44 de João, capítulo 8. Porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, meu amado ouvinte, nós queremos meditar com você aqui nesta noite sobre eleição. E eu quero deixar uma pergunta no ar enquanto vamos ouvir uma melodia. A eleição, predestinação, eleição, é uma doutrina bíblica? Ou você acha que são as obras, o teu esforço, a tua religiosidade que te salva? A minha Bíblia diz que
a presciência de Deus. Você pode ver aí, meu amado ouvinte, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Pedro vai declarar ali, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência quer dizer conhecimento antecipado. Deus vê o fim desde o princípio. Ele não é pego de surpresa em nada. Ele viu a queda, ele sabia que Satanás, ou então Lúcifer, ia se rebelar, ia levar consigo terça parte dos anjos. Ele viu a queda do homem ali em Gênesis capítulo 3, ele sabia de todas as coisas. Tanto sabia que a Bíblia nos declara, meu amado ouvinte, que o Cordeiro, o sacrifício que pagaria a dívida do pecado, foi morto desde antes da fundação do mundo. Justamente porque Deus vê antecipadamente todas as coisas. Ele não é pego de surpresa com nada. Com nada mesmo. Veja sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na, está falando da besta, né? Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro havia sido morto. Justamente porque Deus vê o fim desde o princípio. No versículo 8 de Apocalipse 17, você também vê a Bíblia dizer assim. Apocalipse, capítulo 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então, este conhecimento prévio de Deus, antecipado, ele então elegeu todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. Ele viu quem creria. Ele viu as sementes. Ele viu antecipadamente todas as coisas. Meu amado ouvinte, Deus não está agora, neste momento, escrevendo nome, apagando ou escrevendo o nome de quem quer que seja. Ele já o fez desde o princípio. Então, nós já falamos aqui outras vezes, é um erro quando você vê aí um pregador que fez lá uma chamada de altar e depois ora por aquelas pessoas que manifestam estarem aceitando a fé, aceitando Jesus, eles oram assim: ó Deus,
escreve o nome dele, dela, no livro da vida. Isso é um erro. Não existe tal coisa. Deus não está com a caneta lá no céu escrevendo nomes quando um pregador ora e pede para ele escrever nomes. Não existe isso, escrituristicamente falando. Todos os nomes daqueles que hão de herdar a vida eterna já estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Por isso nós lemos aqui no verso 4 de Efésios, capítulo 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele nos elegeu. A eleição aponta, meu amado ouvinte, para de onde nós viemos. De onde nós viemos. A eleição nos faz olhar para trás, lá para o princípio. E aí no verso 5 de Efésios 1, diz, e nos predestinou para filhos de adoção. Aí vem a predestinação que aponta para onde nós iremos. A predestinação nos leva para frente. Aponta para a frente, para onde nós vamos chegar, para onde nós iremos. A eleição nos leva de volta ao princípio. Deus nos viu antecipadamente. Ele sabia quem creria e quem não creria. Ele elegeu os crentes. Isso está muito fácil nas Escrituras. É a presciência. Não é tal coisa como você vai numa feira, lá escolher laranja, e você amolega lá a laranja e mexe para lá, mexe para cá, e essa aqui tá podre, joga para lá, essa aqui tá boa, essa aqui tá ruim, essa aqui tá boa, essa aqui tá ruim. Não é assim como você está escolhendo laranja. Esse aqui é bonzinho, eu vou botar para o céu. Esse aqui é malzinho, eu vou botar para o inferno. Não é questão disso. É o conhecimento antecipado de Deus. Nós lemos a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Ele viu antecipadamente quem creria. Por isso Jesus disse que quem é de Deus escuta as palavras de Deus, porque é questão de semente. E aí nós vimos em Mateus capítulo 15, verso 3 ou 13, Mateus 15, verso 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ora, a planta é árvore, árvore aponta para a pessoa. Ele disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, há a planta que foi o Pai que plantou, e há a planta que não foi o Pai que plantou. A planta que o Pai plantou, ela vai dar os frutos conforme a sua espécie. E os frutos da planta que o Pai plantou vêm de uma semente de fé, meu prezado ouvinte. Você entende isto? A planta que o Pai plantou, o Pai plantou a semente na alma do eleito. Você vai para a sua Bíblia, em Mateus capítulo 13, nós estamos falando bem vagarosamente, tranquilo. Sua Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 36. Jesus está explicando ali acerca da parábola do joio. Ele diz assim no verso 36 de Mateus 13. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo,
explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou, semear você sabe, é plantar. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então observe que quem plantou a boa semente, que na Bíblia é tipificado no trigo, foi o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é o profeta dos profetas, é a imagem do Deus invisível, é a manifestação de Deus para o homem. Então toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada, porque não é uma planta eleita. Porque quem não é eleito, nunca vai crer 100% na verdade. Porque ele não escuta a verdade como ela é. Quem não é eleito não vai crer. Porque não há uma semente de fé que foi plantada pelo Pai. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preparou, o verbo aqui está no pretérito, está no passado. Porque Deus, meu amado ouvinte, fez tudo lá atrás, antecipadamente. Ele não foi pego de surpresa e nem é pego de surpresa em nada. Então, a eleição aponta para lá para trás, para o princípio de tudo, de onde nós viemos. E a predestinação aponta para onde nós iremos, o lugar que nós vamos chegar. O apóstolo Paulo chega a nos declarar na sua carta aos Tessalonicenses, você pode ver aí na sua Bíblia, carta de Paulo, é a primeira carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz assim, no verso 9, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Deus não destinou o eleito, meu amado ouvinte, para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, não é por tuas obras que você é salvo, não é porque você
faz jejum de 40 dias, porque você faz penitências, porque você vota, faz votos para Deus, sacrifícios. A Bíblia até declara que ele não se satisfaz com sacrifícios. Leia a sua Bíblia em Salmos 51. Lá vai nos dizer que ele prefere que você obedeça. Ele satisfaz com um espírito quebrantado e contrito. Ele não despreza um espírito quebrantado e contrito. Ele prefere que você obedeça a palavra, não é com sacrifício. Você faz um sacrifício tremendo para ter o seu cabelo crescido, tem a sua roupa longa aí, mulher, de manga comprida, saia lá no pé. Mas você faz isso por um dogma. Faz isso por um dogma da sua igreja, uma imposição da sua igreja. Você não tem dificuldades de depilar suas pernas, tem uma vontade enorme, mas tem dificuldades, porque é um dogma lá da sua igreja, que diz lá que a mulher não pode depilar as pernas. E estabelece lá aquela norma, que parece algo bonito. Mas Paulo chegou a nos declarar na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, isso é a Bíblia, viu, meu amado ouvinte? É só você ler a Bíblia para você se libertar de religião. Ele diz assim: se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23. Então, os dogmas, as imposições doutrinárias formam crentes, formam assembleianos, forma mesmo, porque tal forma, tal bolo. O bolo vai sair de acordo com a forma. Se a forma é redonda, o bolo vai sair redondo. Se a forma é quadrada, vai sair quadrado. Dependendo do formato, né, da forma. Forma é o modelo. E modelo é concepção mental. Então, a forma assembleiana vai produzir assembleiano, a forma batista vai produzir batista, e aí assim por diante. Mas não é questão de forma. Paulo disse aqui, nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, ele diz que nós somos criados, não é formados. Nós não fomos postos numa forma. Nós somos criados pelo poder da palavra falada. A palavra falada criou um óvulo no ventre de Maria, fecundou o óvulo, gerou um corpo, um filho no ventre de Maria.
E este filho veio à vida, foi chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A palavra falada de Deus cria filhos de Deus. Você entende isto, meu amigo? Não é forma ou forma, não é modelo no sentido de concepção mental, de pensamento acerca do que é Deus, do que é Bíblia, do que é doutrina. É o poder criativo de Deus que gera um novo homem, uma nova mulher. Por isso Jesus declara em João 3, que quem não nascer de novo não pode ver. Esse não pode ver, o profeta de Deus para esta era ensina, quer dizer, não pode entender o reino de Deus. E esse nascimento, ele é provocado, ele é promovido pelo próprio Deus, através do seu poder criativo, da sua palavra. Aquela mesma palavra de Gênesis, capítulo 1, ali, haja luz, haja porção seca, separação entre a porção seca e a porção molhada. Ele separou ali pelo poder do haja, ele foi falando e as coisas foram sendo manifestadas. Então não é a forma da religião. Isso não vale nada quando você faz por uma imposição, por um dogma doutrinário. O eleito que foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, ele simplesmente faz. Ele simplesmente é. Ele simplesmente vive a palavra. Então, a irmã genuína, filha de Deus, ela mantém o seu cabelo crescido, ela não corta o seu cabelo, não é por uma imposição, um dogma de uma igreja ou de uma religião. Aquilo está dentro dela. A palavra criativa de Deus gerou ali uma nova mulher que veste-se decentemente, ou que se veste decentemente, com postura, com modéstia, com vergonha na cara, não mostra suas partes íntimas, nem mesmo o seu joelho. Brana, o profeta de Deus para este tempo, foi tão incisivo neste assunto que ele diz que uma mulher que mostra os seus joelhos, ela está com um espírito adúltero sobre ela. Então, uma filha de Deus que foi criada em Cristo Jesus, por este poder da palavra criativa, da palavra falada de Deus, ela vive a palavra dinamicamente. Ela tem prazer em Deus, em se guardar. Há algo dentro. Há um poder escondido. Por isso os nossos irmãos não são adúlteros, prostitutos ou prostitutas, difamadores. Há um poder escondido que vence Satanás, que rechaça o erro, o mal. Isso tudo é eleição. Por isso nós já falamos antes aqui que você não pode fazer com que um porco seja uma ovelha. Você pega um porco
lava ele, dá banho nele, dá banho no porco, bota talco, bota perfume, dá banho até com shampoo e deixa ele bem cheiroso, um porco. Depois você solta ele. Ele vai parar na lama. Ele vai parar lá na sujeira. Porque é a natureza. É a semente. É aquilo que está nele. Agora, você pegue uma pomba e você pega o urubu. O urubu, ele pode até ficar ali junto da pomba, mas ele vai comer carniça, comida já apodrecida. A pomba, ela não dá conta de comer carniça. Ela não digere isto. É a natureza. É questão de semente. Então, meu amado ouvinte, tudo isso é eleição. O eleito, ele vive a palavra na dinâmica do Espírito. Porque é eleição. É aquilo que está dentro dele, por isso ele crê, ele não duvida. Ele não duvida de Atos 2,38. Se a Bíblia ensina que o batismo cristão, apostólico, primitivo, é em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, o eleito crê. Não tem dificuldade. Está lá escrito, meu amado ouvinte. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você fica tão engarranchado ali em Mateus 28,19, você fica preso ali em Mateus 28,19. Nós já falamos aqui em programações anteriores que não se pode fazer uma doutrina bíblica de um versículo isolado. Você fica preso ali em Mateus 28,19. Ó, Jesus falou aqui que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu amado ouvinte, Jesus não disse nos nomes. Porque o catecismo romano ensinou acerca da suposta Santíssima Trindade repartindo Deus em 3 personalidades distintas. Então, se são 3 pessoas e ambas têm o mesmo poder, são coiguais, são deuses, então são 3 deuses. E se são 3, deveria ter cada um seu nome, 3 nomes. São 3 pessoas. Mas Jesus disse ali, em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19. Está lá escrito, não se pode rasgar da Bíblia esse versículo, não é? Mas vá para Lucas 24:47. É a mesma linha, a mesma escritura. Jesus, depois de ressuscitado, mesma forma lá de Mateus 28, depois de ressuscitado, apareceu aos discípulos, diz lá no verso 46, que convinha que o Cristo padecesse. Estou falando Lucas 24, 46 e 47. Convinha que o Cristo padecesse, fosse crucificado, ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão. Em seu nome. Ali estava a ordem. E uma ordem é feita para ser cumprida. Em Atos capítulo 2, os discípulos cheios do Espírito Santo, porque ali foi a descida do Espírito Santo,
cumprindo a palavra de Atos capítulo 1, verso 8. Pedro, tomando a palavra, fez o seu discurso, e uma multidão estava ali, cidadãos de várias nações. E aqueles ouvintes ali, no versículo 37 de Atos 2, perguntam: que faremos, varões e irmãos? Depois de ouvir o sermão de Pedro. Pedro respondeu no verso 38 de Atos 2. Dando cumprimento, obedecendo a ordem de Jesus, em Mateus 28, 19 e em Lucas 24, 47. Pedro declarou lá em Atos 2, 38, arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E você vai lá seguindo, no verso 41, quase 3.000 almas foram batizadas em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu amado ouvinte, é Senhor Jesus Cristo. Como Pai, Ele é Senhor sobre todos. Filho, Ele é Jesus que morreu por todos. Espírito Santo é Cristo em todos. Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesuses, pessoas na terra que se chamam Jesus, mas só existe um que é Senhor e Cristo. Este é o Senhor Jesus Cristo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo chega a dizer, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude, meu amado irmão, quer dizer totalidade. Tudo que era Deus estava naquele corpo, naquele homem chamado Jesus. Jesus é Jeová Salvador. De forma que o eleito, ele não faz força para crer. Ele crê. Ele simplesmente crê. Ele simplesmente obedece à palavra. Há algo dentro dele, do eleito, que faz ele ver, que faz ele crer. Aí você vai para Atos capítulo 8, ali a partir do versículo 12, valendo, chegue no verso 16, e veja lá que os irmãos de Samaria, que ouviu o evangelho através de Filipe, eles também foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá para Atos capítulo 10, ali na casa de Cornélio, Pedro pregando o evangelho ali na casa de Cornélio, que era um religioso como você que me ouve nesta noite, mas que precisava ouvir a verdade. E como ele era um eleito, Deus sempre providencia o caminho para o eleito escapar. Deus sempre providencia o meio do eleito chegar à verdade. E ele revelou a Cornélio que Cornélio deveria chamar Pedro. E lá onde Pedro estava, ele revelou a Pedro que Pedro receberia a visita dos homens e que Pedro deveria ir com aqueles homens. Veja que Deus encaixa as coisas a favor do eleito. Veja que é uma operação do sobrenatural, não é a força humana, não é a capacidade do homem, a estratégia do homem em ganhar almas e fazer e ganhar o Brasil para Cristo. Isso é tudo conversa mole. Nós sabemos
que não são todos. Paulo chega a dizer que a fé não é de todos. A fé não é de todos. Então é conversa mole essa coisa de o Brasil é de Jesus, declara, irmão, que o Brasil é de Jesus. Que o Brasil é de Jesus que nada. O Brasil cheio de idolatria. E aí essa festa carnavalesca aí, essa festa da carne, que até bloco evangélico tem. O Brasil é de Jesus, nada, com tanta idolatria, tanta feitiçaria, falsas doutrinas. O Brasil é de Jesus. Isso é conversa para boi dormir, irmãos. Jesus é dos eleitos. É só quem é de Deus que vai dar canto. O profeta Isaías, ele declarou lá, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor, meu amado, só se manifesta a favor do eleito. É só a favor do eleito. Paulo declarou, só para mostrar a Bíblia para você, quando eu disse que a fé não é de todos, isso está na carta de Paulo, a segunda aos Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. A fé não é de todos. Brasil para Cristo, tem até uma denominação com esse título, Brasil para Cristo. Brasil para Cristo. Se o Brasil fosse de Jesus, em primeiro lugar, se o Brasil fosse de Jesus, todos estariam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa por aí. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, o apóstolo vai dizer, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Brasil é de Jesus. Como? Pulando carnaval, se drogando, matando, roubando, dirigindo embriagado. Olha, irmão, pode fazer lei como for. Pode punir, botar de cabeça para baixo. Isso são ações de fora para dentro. Isso é atingir os efeitos. Mas precisa atingir a causa. E a causa está na alma. É o pecado. É ali onde está a causa. Para isso, Jesus Cristo se manifestou. Primeira carta de João, capítulo 3. Para desfazer as obras de Satanás. Mas não é para quem quer, nem para quem corre, meu amado ouvinte. Você pode ser religioso do pé roxo. Religioso do pé roxo, beato. Vive no círculo da oração. Vive na igreja, faz da Bíblia um desodorante. Mas
A Bíblia vai declarar que não é para quem quer, nem para quem corre. Você quer a Bíblia para isso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Começa por aí. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó, aborreci Esaú. Meu Deus, como é que nós não podemos entender Deus com essa mente finita que nós temos? Esaú era um filho muito melhor do que Jacó. Muito melhor. Esaú era aquele que nós podíamos chamar de o religioso, o santinho, se podemos usar essa expressão. Aí a Bíblia diz: amei Jacó, aborreci Esaú. Como é que pode isso, né? Se Esaú era muito melhor do que Jacó. Aí Paulo vai explicando. Eu estou lendo Romanos capítulo 9, agora estou no versículo 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Aí Paulo responde: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: porque se queixa ele ainda? Se já há o salvo e se já há o perdido, por que ele se queixa ainda? Se ele quis dessa forma. Dir-me-ás então: porque se queixa ele ainda? Eu estou lendo o verso 19 de Romanos 9. Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para que da mesma massa, deste barro, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Preparados para a perdição. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que
para a glória, já desde antes preparou, os quais somos nós. Nós quem? Os eleitos, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Meu amado ouvinte, a eleição é uma doutrina escriturística, bíblica. Estou mostrando várias testemunhas bíblicas para defender que existem os eleitos, predestinados. Eleição apontando de onde nós viemos. Lá do princípio, estávamos em Deus. E predestinação aponta para onde nós iremos. Leia a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ele que decreta. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes quer dizer, irmão, desde antes, porque é uma contração, né? De desde mais antes, aí junta da dantes, porque os que dantes conheceu. Olha o conhecimento prévio de Deus aí aparecendo de novo, né? Conforme a gente viu em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem. Conformes quer dizer da mesma forma, tal qual, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, meu amado ouvinte, para o eleito não há dúvida. O eleito crê na Bíblia, sem arrumadinho, sem interpretações. O eleito crê na palavra. Então, se você é um eleito de Deus, que não está confiado naquilo que você pode fazer, mas naquilo que Jesus Cristo já fez. Não é que ele vai fazer, ele já fez por você. Então você crerá na palavra como ela é. E você será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados. Isto te dá direito a receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Deus abençoe o teu coração. O Senhor Jesus te liberte deste espírito religioso. O Senhor Jesus te liberte desta gaiola denominacional, dos dogmas, das imposições humanas, e ponha na tua alma a verdadeira semente. Aliás, ele já o fez desde antes da fundação do mundo. Ele plantou na alma do eleito. O que acontece agora é que o eleito que está aí enredado, envolvido nas coisas do mundo, quando ele ouve a voz do Pai Celestial, que plantou, então há algo na sua alma que combina. Ele logo se volta, ele cai em si
E ele vem depressa, com muita pressa para a palavra. Ele vem de volta para a palavra original. Deus abençoe o coração de cada amado irmão ouvinte. Nós vamos ouvir uma melodia. Ainda há tempo de você ligar, fazer o seu pedido de oração, ou se você quer fazer alguma pergunta acerca da nossa fé. Vamos ouvir uma melodia e estaremos retornando. Ligue para nós, 3462-0147. Indigno, pobre, cego, pecador, andava sem Jesus, o bom pastor, que tem grande amor, é Senhor meu Criador, e de novo aos seus braços me tornou. Eu sou feliz, feliz com Deus, feliz, eu sou feliz, Deus me salvou. Graça, sublime graça, graça, preciosa graça, graça maravilhosa, graça, sublime graça. Bondoso Deus, é a tua sublime graça, Senhor, que nos sustenta, que nos dá a condição de viver esta palavra. Nas nossas fraquezas, dificuldades, às vezes cambaleando, mas a mão de poder do Senhor tem nos segurado. Pedimos que o Senhor abençoe a cada amado irmão ouvinte, as pessoas que estão necessitadas, pessoas oprimidas, lares em desavenças, em lutas, ovelhas desgarradas, mães aflitas por filhos drogados. Senhor Jesus, tem compaixão, Senhor. Ouve o clamor desta mãe, deste pai, deste lar, Senhor. Essa pessoa que está acamada, enferma, essa criança, estende as tuas mãos de graça, de misericórdia, expulsa a Satanás, esse espírito de doença, saia desta pessoa, Satanás, deixe esta filha de Deus, em nome de Jesus Cristo, saia desta casa, espírito de morte, de desavença, de separação, de divórcio, saia deste lar agora, Satanás. Espírito religioso do inferno que oprime, que subjuga as pessoas, que engana, saia nesta hora em nome de Jesus Cristo. Espírito de trindade do inferno, deixe estas pessoas em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a cada amado irmão ouvinte. Meu prezado ouvinte, nossa página na internet está à disposição. Você pode entrar em contato conosco, basta teclar www.amensagemdoentardecer.com.br amensagemdoentardecer.com.br. Também o nosso telefone está à disposição se você deseja solicitar literatura de volta à palavra original. Nós teremos o prazer de te enviar gratuitamente literatura de volta à palavra original. Ligue 3343-2548. Nós teremos o prazer de te atender. Ou mesmo se você deseja
ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, se você foi compungido pela pregação da palavra, e você é um eleito de Deus, e você ouviu a voz de Deus, ligue para nós, nós temos o prazer de te levar até um rio, ou mesmo na praia, e te batizar em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados. Deus nos abençoe. Se o Senhor nos permitir, na próxima sexta-feira, a partir das 22 horas, estaremos aqui ao vivo com mais esta programação de A Mensagem do Entardecer. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Termina agora A Mensagem do Entardecer.